No Brasil, o direito previdenciário tem gerado muitas dúvidas para os beneficiários. Um dos motivos são as publicações com frequência de decretos e instruções normativas, que geram reflexos diretamente nas concessões de benefícios. Em virtude do desconhecimento do contribuinte, muitos problemas são gerados. Convidamos a advogada Viviane Ribeiro, que atua na área trabalhista e previdenciária. Ela nos fala, principalmente, da falta de informação por parte do contribuinte. O desconhecimento está sendo algo que é crucial na definição do direito, mesmo porque, se a gente for observar a nossa legislação até 2012, foram pouquíssimas instruções normativas, foram pouquíssimas alterações legislativas, e quando a gente olha para o período a partir de 2012, nós conseguimos observar que nós já tivemos mais de 10 alterações legislativas, isso considerando instruções normativas, a nova reforma da Previdência e entre outras coisas que são orientadas pelos tribunais, né, que são as orientações jurisprudenciais. Bom, doutora Viviane, a gente sabe que em virtude principalmente desse, muitas vezes, desconhecimento, muitas dúvidas são geradas de assuntos recorrentes com relação a beneficiários do INSS. Por isso nós separamos alguns tópicos aqui. Por exemplo, primeiro, o INSS deve respeitar algum prazo para resposta ao requerimento de benefício administrativo? Sim, dentro da instrução normativa 77, ela é de 2015, né? Ele orienta que administrativamente o prazo é de 45 dias. O judiciário ele vem questionando muito esse prazo e ele define que tem que ser 30 dias e pode ser prorrogado por mais 30 dias. Caso tenha um verdadeiro motivo para isso, caso contrário não, a resposta deveria ser em 30 dias. Agora continuo doente e o INSS cessou meu benefício. Queria saber da senhora o seguinte, existem situações como essa, a pessoa está ali naquele linguajar popular, está encostada pelo INSS em virtude de um problema de saúde, de repente ele tem o benefício suspenso. Isso acontece e o que fazer nessa situação? Nossa, isso é muito comum no meio jurídico, muito comum nas decisões administrativas do INSS. Mas eu costumo dizer que, por ela ser a autarquia ser uma seguradora do direito, né, você contribui para ter esse direito, nós orientamos que a pessoa tem 3 alternativas. A primeira, deixar da forma como está, aceitar o que foi imposto pela autarquia, né, pela decisão. A segunda, entrar com recurso administrativo, que eu venho aqui deixar bem claro que tem que ser um prazo de no máximo até 30 dias, depois disso vai precluir o direito administrativamente. E a terceira fase é procurar um profissional qualificado para essa área, que ele vai exercer a sua função junto com o judiciário, que é o momento em que você vai ter a oportunidade de ser atendido por um especialista na doença que você tem no momento. Outra situação que a gente vê muito falar é sobre o LOAS. Quais são os requisitos necessários para que as pessoas tenham acesso a esse benefício que parte do governo? Sim, uma coisa que a gente deve deixar bem claro, que o LOAS, ele não é uma aposentadoria, ele é um amparo assistencial do governo federal, mas que é administrado pelo INSS, né? Isso a gente tem que deixar claro. Ele é destinado a pessoas que são deficientes ou idosos. Esses deficientes, eles independem de idade, tá? O idoso é a partir dos 65 e o deficiente independe de idade. Ocorrendo isso, é necessário que veja também as condições financeiras. A pessoa ela deve possuir um documento chamado CAD único, que é emitido pelo CRAS do município. Aí, a partir dele, pode ser feito o requerimento. Um questionamento bastante recorrente é quando existe ali a contribuição com o INSS. E aí a gente precisa saber, com essa contribuição, nós temos direito somente à aposentadoria? Como antes eu me expressei, o INSS é o Instituto Nacional de Seguro Social. Ele é uma seguradora. Você paga para ter acesso não só à sua aposentadoria, mas também quando houver infortúnios sociais, a saber, quando você está doente, quando ocorre algum inconveniente e você é preso, a sua família vai ter direito ao benefício, a morte propriamente dita. Então, ele não é apenas destinado à aposentadoria. Viúva pensionista que se casa novamente, ela pode vir a perder a pensão? O benefício da pensão por morte, ele é destinado
a dependentes, como antes mesmo a pergunta anterior eu me expressei. Ele é destinado a dependentes. Então, nesse caso, se a viúva se casou, não interfere no benefício, não. Bom, e o viúvo, a viúva, ela pode se aposentar? Pode sim. No entanto, de acordo com as alterações legislativas do presente momento, principalmente com a reforma da Previdência e tudo isso juntando, atualmente pode sim, pode se aposentar. No entanto, deve-se observar um detalhe que é muito importante. A pessoa ela terá que escolher qual que é o maior benefício e o que for considerado como menor, ele vai ser pago numa variação de 10% a 80% sobre o menor. Bom, com relação à reforma da Previdência, a gente ouve muito falar a respeito de reflexos negativos. Existem mesmo estes reflexos negativos para quem já possui o direito à aposentadoria? Existem reflexos sim negativos. Vai ficar mais difícil a aposentadoria, a renda mensal inicial ela vai ser alterada. O que é a renda mensal inicial? É o valor que você vai receber líquido de benefício. Ele vai ser alterado. No entanto, para quem já possui todos os requisitos para o requerimento, isso não vai haver alteração, porque é direito adquirido. Por exemplo, doutora Viviane, com essas novas reformulações, a senhora poderia citar, por exemplo, como que a pessoa hoje teria, qual o tempo que a pessoa teria que ter de contribuição e de idade para, enfim, se aposentar? Atualmente são 62 anos, né, para se aposentar se mulher. E o homem passou para 67, assim que ficou. E outro detalhe, além dessas duas situações, o tempo de contribuição, ele vai variar, né? Ele varia de forma técnica. Mas existe formas de você analisar toda a emenda constitucional e fazer uma análise de todos os recursos. E como saber o quanto a reforma da Previdência afetou o meu direito, por exemplo? O que acontece? O profissional da área previdenciária, ele tem um instrumento, ele se chama planejamento previdenciário. Neste planejamento, é possível apontar a renda mensal inicial, o tempo de contribuição que falta, o período exato em que a pessoa vai se aposentar e, detalhe, o profissional que verdadeiramente é qualificado, ele vai te emitir esse documento, esse relatório, com detalhes, incluindo coisas que na legislação atual, muitos não estão observando, muitas vezes nem mesmo o próprio INSS. Atualmente tem um reflexo quando se refere à renda mensal inicial, né? Ele era antigamente somado às 80 maiores contribuições. Hoje pega-se a média de todas as contribuições, independente de ser menor ou maior. E isso afeta diretamente o benefício dessa pessoa, o valor inicial, e ela pode levar um prejuízo muito grande, mesmo que seja a diferença de 80, 90, 200, 300 reais, para a vida toda é algo que afeta de maneira diretamente. E então o profissional ele consegue apontar o melhor benefício, e esse documento ele tem validade, inclusive, para requerimento. Até que ponto é importante o auxílio de um profissional do direito previdenciário, por exemplo, principalmente num mundo de tantas pessoas desconhecedoras dos seus direitos, até para talvez desburocratizar todos esses procedimentos junto ao INSS? Sim, eu costumo dizer que tudo tem que ter um caminho que, eu não diria mais fácil, mas um caminho mais bem instruído. Porque quando você vai fazer um requerimento, o profissional ele já tem a ideia, já sabe como funciona administrativamente e vai buscar toda a documentação necessária para comprovar o direito que aquela pessoa tem. Porque nós defendemos o que nós acreditamos, vestimos a camisa, né? É o necessário.